Bom dia, meus amores. Fechem os olhos. Recebam toda a energia dessa egrégora de amor, transformação, revelação, sucesso, brilho. Joguem as mãos para o alto ou coloquem as mãos no coração. E evoquem a sua estrela de origem, a sua estrela original, aquilo que é só seu. De onde você veio, além do... E imagine essa estrela te doando muita luz. E você vai recebendo essa luz por todas as suas células. E essas células vão dissolvendo enganos, dissolvendo o passado, dissolvendo todos os tipos de dores. Imagine mesmo a luz dissolvendo a dor. E nesse momento, nós agradecemos imensamente pelo nosso encontro, agradecemos imensamente pelos nossos eu superiores, por nos trazerem até aqui nesse momento, pela nossa coragem, pela nossa bravura, pelo nosso amor incondicional, pela nossa sede de transformação, de reencontro com aquilo que é essencial. Nós pedimos sempre por guiança, orientação e proteção. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. E dentro desse espaço, perceba qual é a sensação, nesse momento, que reside no seu ventre, mais especificamente, na base da sua coluna, no seu chakra base. Você vai voltar a sua atenção para dentro do corpo, nesse chakra que nos sustenta na Terra e que emana uma vibração de realização, de confiança, de estabilidade. Percebam qual é o nome do sentimento que está aí agora. Isso. E se quiserem compartilhar comigo, eu vou ficar feliz de saber, se vocês conseguiram perceber. Que lindo. A Irlânia falou gratidão. Mila falou vida e energia. A Yasmin, tranquilidade. Mona, esperança. Márcia, força e alegria. A Green Ebertiani falou angústia. Suelen, paz e harmonia. Elaine, parceria. Tati, autoconfiança. Carol, amparo. Muito legal, sabe por quê? A gente fala muito do nosso coração, sobre a gente escutar o nosso coração. Mas nós precisamos escutar a base do nosso corpo, porque sem uma base forte a gente não consegue realizar o que o coração quer. E de fato, o nosso espírito está em todas as células do nosso corpo, ou deveria estar, né? Muitas vezes, como eu falei ontem, a gente tem na alquimia um termo que chama vitriol, que é quando o nosso espírito para de se comunicar com o nosso corpo. A gente começa a produzir um carbono que tira a conexão do espírito com o corpo. O espírito está o tempo todo tentando falar com a gente, tá? Então, saibam disso. O espírito de vocês, aquilo que é essencial em vocês, tá ali, ó, o tempo todo, incansavelmente, como o nosso coração também tá, né? Se a gente tá percebendo que ele tá batendo ou não, não interessa, ele tá ali. O nosso espírito também. Só que o nosso corpo tem que ter a capacidade de receber essa mensagem. E quem tem essa capacidade? Tem um chakra base mais forte. E olha que interessante, todos nós aqui, espiritualistas que somos, né, amantes das ciências sagradas, geralmente temos um chakra base mais fraco. Porque a gente não sabe encarnar
E a alquimia é a encarnação do espírito. O que adianta a gente ficar trabalhando tanto nas esferas mais sutis se a gente não tiver uma base muito forte? O que a gente vai fazer com isso? Quando a gente for para o lado de lá, quando a gente voltar para as estrelas, a gente vai falar, ih, trabalhei no lugar errado, né? Ih, fiz uma coisa que não precisava ter feito. Nossa, e o que eu tinha que fazer? Esqueci. Porque eu estava tão distraída com os meus próprios pensamentos, eu estava tão distraída com as minhas elucubrações mentais, que eu não fiz o que eu tinha que fazer. E para fazer o que a gente tem que fazer, a gente tem que enraizar. E a nossa lua, que é o tema da nossa aula hoje, ela cuida da nossa base, do nosso chakra raiz. Vocês sabiam disso? Quando a gente olha para o mapa astral pela visão alquímica, a Lua, ela é regente de Câncer, que é a casa 4, que está na base, que é o fundo do céu, que na alquimia a gente fala que rege os nossos pés. E a gente fica achando que a Lua é só a questão emocional. É. Muita emoção, a gente já vai falar sobre isso. Mas o que não é a memória, senão uma grande emoção? O que não é o passado, senão uma grande emoção? O que não é a nossa ancestralidade, senão uma grande emoção? Os nossos ancestrais, a maioria, né? Porque temos muitos, não estão mais aqui. Eles viraram o quê? Memória. Memória é o quê? Emoção. Que está onde? Na nossa base. A qualidade da memória interfere na qualidade da nossa base. O que é qualidade de memória? Eu estou armazenando memórias de dor, estou viciada em armazenar memórias de dor, ou eu estou permitindo que as memórias se dissolvam e eu fique com o que é essencial delas, ou seja, com a virtude que elas me deram. Quando a gente olha o mapa astral de alguém, a gente foca no fundo do céu. Porque se a pessoa tem muitas questões no fundo do céu, ou seja, se ela tem muitas questões ali na casa 4, talvez, né? Pode ser que não, pode ser que ela se desenrole, mas talvez, provavelmente, ela tem dificuldade de dar um salto em direção à casa 10, que a gente vai estudar amanhã. Mas a casa 4, que é o nosso fundo do céu, representa a nossa origem. E eu pergunto para você agora, como está a sua relação com a memória? Para mim, isso foi uma grande revelação. E eu entendi onde eu tinha que trabalhar, de fato. Porque eu sou canceriana, né, gente? Canceriano quer levar a memória do mundo dentro de si, né? E nem percebe. Quando vê, já tá lá sonhando com todo mundo, né? É um terror, canceriano. Ontem eu estava tendo uma consulta com o Luan, que é o marido do Joel, um amor, incrível alquimista, e eu falei para ele, Luan, será que na próxima encarnação a gente pode fazer assim pro arquétipo de câncer? Tô brincando. Mas assim, porque é difícil nesse lugar. É maravilhoso? É maravilhoso, mas é difícil também. Vamos falar sério que a vida não é só, né? A gente não fica superando as coisas o tempo inteiro, a gente encara os nossos demônios e o que a gente está fazendo aqui em um dia de eclipse, que hoje, meio-dia e tanto, meio-dia 40 e tanto, começa o eclipse. Então, a gente está horas antes de um eclipse lunar em Escorpião, que são as águas profundas. Não à toa estamos aqui agora, né? E o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai falar sobre o que é a Lua no mapa astral pela visão alquímica. A gente vai falar sobre as nossas memórias, dissolução de memórias de dor. A gente vai fazer um exercício para dissolver memórias de passado, de presente e de futuro. Quando a gente dissolve memórias, a gente não está falando de abandono, a gente está falando de libertação. Eu tenho várias histórias para compartilhar com vocês sobre dissolução de memória. E a gente vai fazendo isso aos poucos. Mas eu gostaria que vocês pensassem, sentissem e percebessem o que está pronto para ser dissolvido. Sabe aquela coisa que fica voltando na sua cabeça o tempo inteiro? E se você não sabe que coisa que é, pensa num sentimento. Um sentimento que fica voltando na sua cabeça o tempo inteiro e que muitas vezes você fala, isso aí, ó, quer saber? Não é nada não. Eu fico pensando no meu ex,
de vez em quando ele vem na minha cabeça, aí não é nada não, porque na verdade eu tô ótima, eu tenho que fazer 1000 coisas, eu tenho meu trabalho para realizar. Mal sabe você que aquele defunto, porque a memória, ela tá morta, né? Ela não é viva, ela é um defunto. Que aquele defunto, né, está ali te prendendo para outras coisas, para sua realização, está enfraquecendo o seu chakra base, está enfraquecendo as suas raízes. Você está apegada a isso. E apego é sinônimo de morte. Nada que é essencial e vivo é apegado a algo. Esse é o nosso mal. É por isso que estudar a Lua é tão importante. É um estudo infinito? Talvez, né? Porque a memória é infinita. A gente fala que a gente vai acabar com a memória, a gente está sendo, né? A gente está se iludindo. Mas dissolver memórias que estão me fazendo mal, eu tenho esse direito. Mas para isso eu tenho que ter consciência de que memória é essa. Porque se eu não souber, ela não vai embora. Lembrem-se sempre quando vocês estiverem trabalhando em vocês ou em outras pessoas. Tudo que é visto pode ser transformado. Eu não posso transformar algo que a pessoa não viu, porque ver é uma forma de permitir. E você, como terapeuta ou como amiga, né, você não pode forçar a pessoa a ver nada. Então, nós, como alquimistas da alma, somos uma ponte segura, firme e inspirada para que as coisas sejam vistas e iluminadas com segurança. E nós somos alquimistas de nós mesmos, né? Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido? Tá, ótimo, ótimo. Câncer, tá? A gente já vai falar sobre os posicionamentos da Lua, tá bom? Aguardem, aguardem. Bom dia, meus amores. Então, vamos lá. Eu dei o nome dessa aula do mistério feminino, mas poderia ser o poder feminino, que todos nós temos. Inclusive, se os homens tivessem mais contato com esse poder, o mundo estaria muito mais saudável. A Lua fala sobre o nosso feminino. A Lua é a sua mãe. No mapa, o Sol, como a gente viu ontem, é o nosso pai e a Lua é a nossa mãe. Alguém não estava aqui ontem? Fala, eu não estava, Sol. O Sol fala sobre a nossa personalidade, a nossa essência, o nosso ego. E a gente falou muito sobre a casa do Sol é a nossa essência. E o signo onde o Sol está é o aprendizado. A gente falou bastante sobre isso e que a gente precisa deixar o nosso aprendizado, a gente precisa ir em direção ao nosso aprendizado, fortalecendo a nossa essência, porque se a gente não fizer isso, todo o mapa fica apagado. Na alquimia, não existe Sol sem Lua, nem Lua sem Sol. A Lua é o Sol menor do Sol, e o Sol é a Lua menor da Lua. Então, quando a gente trabalha a Lua de alguém, a gente, consequentemente, tem que trabalhar o Sol. E quando a gente trabalha o Sol de alguém, a gente, consequentemente, tem que trabalhar a Lua. Afinal de contas, não existe vida nessa matéria sem o feminino e o masculino muito bem integrados. Tá bom? A Lauren falou que não estava. O Jorge Ben falava, né? Ele tem essa música baseada na Tábua de Esmeralda. Na verdade, ele fala, né? Toda a Tábua de Esmeralda, recita. Maravilhoso. Suelen falou que não estava. Oi, Su. Carol falou que não. Paty, bastante gente não estava. Tá. Então tá. Depois eu vou passar para vocês um PDF falando um pouco, um resumo, né, de ontem para vocês não perderem tanto. Mas, basicamente, o Sol é o nosso pai. A Lua é a nossa mãe. Quando a gente precisa trabalhar a nossa mãe no mapa ou a nossa maternidade no mapa, a gente olha para a Lua, certo? A Lua não necessariamente é a sua mãe de fato, mas é a forma como você enxergou a sua mãe e a forma como você vai ser mãe.
Então, a casa que você tem, eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu tenho Lua, a Lua na casa 5 em Áries. Uma vez o Joel, que é o meu professor, né, um grande professor de alquimia que eu tenho, viu meu mapa e falou assim: "Uau, você é uma leoa, porque você tem a Lua na casa do Sol, a casa 5 é a casa de Leão, mas você tem ela em Áries, ou seja, você é brava", né? Então, a gente consegue interpretar assim a forma como somos mãe, a forma como olhamos a maternidade e a forma como nossa mãe foi para a gente. Não necessariamente a forma que ela foi no mundo, ou a forma que ela era com ela, ou ela era diante de Deus, diante do universo, mas como eu a enxerguei, tá bom? A astrologia alquímica da alma, que é o que a gente está estudando aqui, nos dá confiança, estabilidade e sucesso. São 3 pilares muito importantes que a gente ganha quando estuda esse movimento, quando a gente estuda esse saber. E hoje nosso encontro será sobre a estabilidade ou a instabilidade. Então, ontem a gente falou sobre confiança, falamos sobre um sol forte que nos dá confiança, autoestima, amor próprio, e hoje a gente vai falar sobre a lua, que é a nossa estabilidade, a nossa base, a nossa força, o nosso poder. Não existe poder instável. Não existe poder instável. Existe poder em movimento, mas não instável. Um poder instável é um raio, uma eletricidade que talvez não perpetue, né? Pode ser um poder muito. Pode ser, por exemplo, essa é uma boa imagem, um raio que acontece, mas ele não se repete jamais, será outro raio, né? Um poder, de fato, de alguém, um poder feminino, é um poder que é perpétuo. E ele precisa de estabilidade emocional para acontecer. Então, percebam a lua de vocês, onde está, em que casa que está. A lua no seu mapa fala sobre os seus mistérios. Ela também guarda as nossas memórias, dependendo de onde ela está. Percebemos o tipo de memória que mais costumamos guardar. Olha isso. Isso foi algo muito importante que eu recebi, que é assim, ó. Onde você tem a sua lua é onde o tema, onde você guarda mais memória. Obviamente que nós guardamos memória o tempo inteiro. Nós temos uma serpente no corpo que chama serpente materna, serpente da mãe, serpente feminina, e outra serpente que chama serpente paterna, serpente masculina. Essas serpentes passam pelos nossos chakras e elas se mordem no topo da nossa cabeça. Quando elas se mordem à meia-noite, nós começamos a digerir todas as memórias pela nossa coluna. Uma lua muito forte, ou seja, uma lua saudável, é uma lua que digere bem as questões de onde está. Por exemplo, eu tenho uma lua na casa 5. Isso significa que onde eu guardo mais memória são os lugares do entretenimento, são os lugares do ego, os lugares de quem eu sou, do prazer, questões relacionadas a entretenimento, a prazer, a ego, são lugares onde o meu corpo tende a guardar mais memória, eu me lembro mais. Volta e meia vem na minha mente. Em Áries, ou seja, a partir da minha própria iniciativa, com força, é uma lua forte, né? Todas as luas são fortes se elas estiverem saudáveis, mas é uma característica de como você sente as emoções dentro de você e de como você processa a memória. A lua fala da nossa mãe, a mãe que a gente teve e a mãe que a gente quer ser ou que somos. Não necessariamente é a mãe que nossos filhos vão perceber, mas é a essência maternal que nós temos. É como eu vou ser mãe, não necessariamente como ela vai me perceber, a minha filha. Tá bom? Então, vamos passar aqui de novo na mandala astrológica, só para vocês se situarem um pouco. Se você está com o seu mapa astral, você vai perceber que ele, a mandala do seu mapa, tem 12 casas. Existe uma linha que corta o meio do mapa
Essa linha, ela determina o início do nosso ascendente e do nosso descendente. O nosso ascendente é aqui, onde eu estou passando a setinha, que fala sobre a constelação que estava me abraçando a leste quando eu nasci. Quando você deu a primeira respirada, existia uma constelação te abraçando. Essa constelação é o seu ascendente, que é a forma como você se mostra para o mundo. A gente vai falar disso amanhã. Mas a gente começa a contagem das casas a partir desta primeira casa aqui. Esta primeira casa a gente chama de casa 1. A segunda, casa 2, 3, até a casa 12. A casa 1 fala dos nossos inícios e da beleza da vida. São as nossas guerras. O que nós escolhemos enfrentar? Como? De que forma? A casa 2 fala sobre as nossas finanças, a nossa construção material, os nossos valores. A casa 3 fala sobre a nossa comunicação, a nossa fala, a nossa ligação entre os nossos vizinhos, irmãos. A casa 4 fala sobre a nossa base, a nossa origem. Aqui a gente pode falar também da nossa lua, a beleza da nossa ancestralidade. A gente não precisa ficar com medo de olhar para a ancestralidade e pegar as porcarias da nossa ancestralidade, porque nós podemos pegar a nossa ancestralidade cósmica e o poder da nossa ancestralidade terrena. Aquilo que é bom. A quinta casa é o sol, o palco, o eu, o ego. A casa 5 é a casa do palco, do ego. A casa 6 é a casa do labor, do trabalho, dos afazeres manuais, da saúde. A casa 7 é a casa do outro, como eu começo a olhar para o outro, os meus relacionamentos amorosos de longo prazo, minhas parcerias de longo prazo. A casa 8 é a casa da transformação, da morte e do renascimento. A casa dos magos. A casa 9 é a casa do saber superior. É a casa dos meus ideais. A casa 10 é a casa da minha missão, a montanha que eu tenho que subir. A casa 11 é a casa dos grupos. É a casa da utopia. E a casa 12 é a beleza da nossa espiritualidade. Onde você tem a sua lua, a casa é a essência dela. O signo é o que você veio desenvolver a partir da essência. Lembrando aqui, como eu falei ontem, que nós podemos ver um tema por diversas oitavas. Esse é o segredo da astrologia alquímica. Por que que a astrologia alquímica ela é mais eficiente no atendimento do que só a leitura de um mapa tradicional? Porque a gente visa a transformação, que a pessoa deixe os enganos dela de lado e chame o espírito dela para dentro do corpo. Então você está o tempo inteiro fazendo um chamado, e tendo ferramentas para causar a transformação. Então, aqui eu quero ouvir vocês um pouquinho. A Dani falou, entendi o motivo de buscar sempre mais conhecimento com minha lua na casa 9 em Sagitário. Exatamente. Imagina, você precisa se sentir nutrida e você busca o quê quando você precisa se sentir nutrida? Conhecimento, né? Quanto mais você colocar, Dani, as suas convicções no mundo, porque a casa 9, gente, quando vocês olham, por exemplo, a casa 9 de alguém, a gente está falando sobre as convicções da pessoa. Ela precisa trazer aquilo do alto para baixo. Ela precisa trazer aquela informação para a Terra. Então, a Dani, por exemplo, precisa trazer os conhecimentos dela de uma forma emocional, porque a Lua são as nossas emoções, para a Terra. Então, Dani, não adianta só ficar também estudando sem trazer para a Terra. Lembra, Lua chakra base, você precisa trazer isso de uma maneira emocional, de uma maneira feminina para o mundo. Tá? Não fica só no estudo, porque senão você vai começar a se sentir entupida. Lua em Libra na casa 2, que lua bonita, a Tati falou. A lua em Libra é uma lua que precisa da beleza para se sentir nutrida. A Jolie, minha filha, tem a lua em Libra e o senso estético dela é absurdo. Eu fico passada. Ela se veste bem, ela escolhe a roupa dela bem. Ela quer passar maquiagem, bom, talvez todas as crianças, mas assim,
ela sabe fazer as coisas, ela monta esculturas com o que ela tem, ela pinta bem. É absurdo, né? A lua em Libra, porque a lua em Libra, o que que a lua fala pra gente? Como é que você está se nutrindo? O que que uma mãe dá para o seu filho? Nutrição, né? Quando você amamenta uma criança, você está dando para ela nutrição. Então a lua, ela pede nutrição. Se você não nutre a sua lua, você seca. E uma mulher seca não é uma mulher bonita, não é uma mulher saudável, não é uma mulher poderosa, né? A mulher é aquosa, a mulher precisa de água. Nós precisamos saber navegar em mares profundos, em alto mar. Nós não viemos ficar na beirada das coisas. E quem é homem que está aqui, não sei se tem algum homem, mas se tiver, imagine que o seu lado feminino é o lado que te leva para as maiores aventuras emocionais. Se você não tiver um feminino muito forte, você provavelmente é um homem que não se aprofunda nas coisas. Então, quando um homem chega para você num atendimento, por exemplo, e fala que ele não se aprofunda, ou que ele é raso, ou ele tem dificuldade de compreender as coisas, ele tem uma visão muito seca, muito rasa sobre o mundo, você pode trabalhar com ele as crenças e energias relacionadas à lua, à mãe. Provavelmente foi um homem que não teve muito estímulo materno. Não porque a mãe dele tem culpa, afinal de contas, foi o espírito dele que escolheu nascer naquela mãe, para representar o que de fato ele é e o que ele precisa aprender. Então, nós não somos reféns das estrelas. As estrelas simplesmente estão carimbando e mostrando aquilo que nós já éramos antes de encarnar. Isso é muito importante a gente saber, tá? Porque senão fica, eu sou assim porque eu sou canceriana. Não, meu bem, você é canceriana porque você é assim. Faz sentido isso? Vocês parem de me culpar o signo e tomem posse daquilo que vocês são. Mesmo porque, quando a gente entende quem a gente ganha liberdade e tem a possibilidade de viver esse arquétipo na maneira mais elevada. Como eu falei ontem, estamos aqui para superar o nosso mapa. Ai, gente, eu vou gravar. Ah, já está gravando. Olha eu. Vou gravar, já está gravando. Deixa eu só colocar aqui de uma maneira... Isso, pronto. Vocês estão rindo do quê? Me perdi agora. Eu sou Capricórnio, mas me sinto libriana, lua em Libra. Interessante, talvez você esteja muito identificada com as suas emoções. Mas não é bom não se sentir o signo, viu, gente? Quem aqui não se identifica com o próprio signo? Fala, eu não me identifico com o signo que eu tenho. Lua em Sagitário na 11, o Ian falou. É uma lua livre, né? Provavelmente você não é uma pessoa que fica muito apegado aos dates, né? Aos crushes, não é uma pessoa que está muito apegada a... Ou, se está na sombra, porque a sua luz é se sentir livre dentro dos grupos, dentro dos relacionamentos. A sua lua saudável é uma lua que se aprofunda de uma maneira horizontal dentro dos grupos que participa, trazendo o quê? Libertação emocional para as pessoas que convivem com você. Super me identifico com o meu Libra, ascendente Câncer e Sol em Libra. Gente, nós precisamos nos identificar com o nosso signo, porque se a gente não está se identificando com o nosso signo, a gente não está entendendo o nosso aprendizado, a gente está negando o nosso aprendizado. Não é fácil ser o nosso signo, porque é o aprendizado, mas a gente precisa disso para evoluir. Quanto mais parecida com o seu signo você for, mais você está no caminho certo. Tá? Você se sentir, né, parecida com o seu signo. E quanto mais você se nutrir das coisas que a sua lua quer, mais você está se amadurecendo como ser. Por exemplo, vou contar uma história pessoal para vocês que eu acho que tem a ver e vai ajudar vocês a entender essa mecânica. Eu tenho lua em Áries, certo? Minha lua está em Áries. E quando eu trabalhava como atriz, eu sempre fiz muitas coisas, vivi a vida toda fazendo isso, né? A vida toda assim, até os meus 33 anos. Hoje eu tenho 38.
Mas até os meus 33 anos, esse era o meu pensamento de carreira, o que eu tinha que fazer. Só que eu nunca um papel que eu tivesse muita autonomia. Eu fiz algumas protagonistas no cinema, mas eram papéis que eu não tinha muito orgulho, que eu não sentia que eu podia criar muito em cima. E na TV eu sempre fiz as coadjuvantes, né? E daí eu me sentia completamente triste ali, meio infeliz, sabe? E eu não sabia por quê, porque eu gosto de atuar. Eu gostava de atuar. Eu gostava de estar no palco, Lua na Casa 5, a casa do palco. Eu gostava de estar ali, mas eu não sentia motivação. Eu acordava de manhã e falava, lá vou eu fazer isso. Quando eu entendi minha lua, que é uma lua em Áries, eu compreendi que eu preciso ser independente. Áries é um signo independente. Áries é o signo dos inícios. Áries é o pioneiro. E Áries precisa se sentir desafiado. Se me davam papéis que não me desafiavam, para mim, ficar ali esperando e gravar 10 cenas por dia, sem me desafiar, né? Papéis mais fáceis, papéis mais que eu não tinha desafio, para mim aquilo não me motivava. Porque Áries precisa de motivação. Assim como uma lua, por exemplo, em Libra, é uma lua que vai ficar completamente desmotivada se tiver num escritório feio. Ou se tiver uma casa que não puder decorar. Ou se estiver morando na casa dos pais e os pais forem pais bagunceiros, né? Essa lua não vai se sentir bem. Ou se estiver num ambiente de muita discórdia, ela vai entristecer. Então, quando nós falamos da lua, estamos falando da nossa motivação. A lua motiva aquilo que nós fazemos. Se você não integra a sua lua no seu trabalho, se você não está deixando a sua lua muito bem nutrida, feliz, você vai se sentir desmotivado e vai achar que é o trabalho. E muitas vezes é a forma do trabalho. Não que eu não goste de atuar, mas eu preciso me sentir desafiada, eu preciso ter motivação, eu preciso ter início, eu preciso estar na frente, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou conduzindo algo que me motiva, que me desafia, que é maravilhoso, que é um assunto complexo. Eu gosto disso, entende? Porque é a lua em Áries. Então eu acordo feliz para fazer. Olha essa chave. Se um cliente chega até vocês, alguém que vocês gostam, até mesmo vocês, e fala, não estou feliz com o meu trabalho, olha para a lua. Essa lua está se motivando? Porque se ela não tiver, ela vai falar que ela não gosta do trabalho, mesmo que o trabalho seja um bom trabalho para ela. Roberta falou que chave mágica. É mágico mesmo. Porque se a gente não entende isso, gente, a gente fica procurando outras coisas, mas com aquela vontade, né? Como eu, como artista, eu amo a arte, né? Eu amo, e eu acho que isso que eu estou fazendo é muito artístico, porque a alquimia faz parte da arte. Tudo que transforma é alquimia. Mas eu não posso falar que eu não gosto de atuar. Não, eu não gosto de fazer aquilo que eu fazia, porque eu não me sentia motivada, eu não estava sendo desafiada, ou eu não estava entregando o que eu sabia que eu podia, porque não estava sendo solicitada de mim. Então, olhem para a lua de vocês. Vocês estão entregando o que a lua quer, principalmente no trabalho? Lua em Capricórnio na casa 10, maravilhosa. Agora perdi quem falou, baixou. Maria, lua em Capricórnio na casa 10. Toda lua ou todo signo que está no signo e na casa correspondente à casa 10 é a casa de Capricórnio. Uma lua em Capricórnio na casa 10 é uma lua. Primeira coisa, a casa 10 a gente vai falar amanhã, mas Capricórnio não é um signo muito fértil para a lua, né? Porque é o oposto de Câncer, que é o domicílio da lua. Então, tá em queda. A gente tem que pensar assim, ó. Lua em Capricórnio na casa 10. É uma pessoa que precisa trabalhar com questões femininas. É uma pessoa, a casa 10 é a casa do trabalho, certo? É o meio do céu. É uma pessoa que precisa trabalhar com questões emocionais, mas colocando em ordem as suas emoções. Provavelmente, Maria, você é uma pessoa que tem dificuldades com as emoções, emoções um pouco mais rígidas, é como se você fosse um grande rio, mas cheio de pedrinhas, né? Faz sentido, Maria?
Minha lua está em Câncer, lua em Áries. Então, a lua em Câncer é uma lua que precisa de nutrição, que precisa de amor, de carinho. É uma lua que precisa de alquimia, muita alquimia. Uma lua que precisa estar em contato com as águas. Quem tem lua em Câncer, ou lua em Peixes, ou lua em Escorpião, tem um desejo profundo de ficar perto das águas. Diga se não tem. Letícia, lua em Peixes na casa 2. Quando lua em Peixes na casa 2 é uma pessoa muito emocional para cuidar das finanças. Precisa tomar cuidado para não se iludir nesse lugar, porque a casa 2 é a casa das finanças. Então a gente vai fazendo essa matemática da nossa própria lua, compreendendo como ela quer se nutrir. Mas apesar de estar na casa 2, é uma lua em Peixes que precisa das artes, da espiritualidade para se nutrir. Certo? Vamos avançar. Tá dando para entender, gente, ou tá confuso? Tá? Me contem. Deixa eu ver aqui. Zilamar, eu tô te vendo. Me faz assim, assim ou assim. Sim. Ótimo. Foi errado. Mas você tá entendendo? Tá? Tá bom. Ok. Vamos lá. Então, entender a casa que nós temos, um planeta, ou a casa que nós temos, no caso aqui a nossa lua, é entender a essência daquilo. E o signo, o aprendizado. A nossa lua precisa de nutrição. Eu preciso dar para minha lua os temas correspondentes àquele arquétipo para ela se sentir motivada. E a gente pode falar disso dentro dos nossos relacionamentos, mas vamos falar do trabalho, porque eu sei que é uma questão para muita gente aqui, e a gente está, enfim, falando sobre trabalho. Quando a gente fala de astrologia alquímica da alma, a gente está falando, inevitavelmente, de um trabalho, né? A Lua pode ser vista como a nossa mãe terrena e também como a nossa mãe cósmica. Assim como o nosso pai, Sol, pode ser visto como o nosso pai terreno, é também o nosso pai cósmico. A forma como você lida com a sua Lua, com as suas memórias, com a dissolução dos enganos, com a sua intuição, é a forma como você lida também com a sua mãe cósmica. Deus é masculino e feminino. E nós lidamos diferentemente com esses dois lados de Deus. Isso é uma figura de linguagem, tá? Deus não tem lado, obviamente. Mas a gente lida diferente com a mãe cósmica e com o pai cósmico. A mãe cósmica é a nossa lua. Eu posso falar, traduzir no mapa a mãe como a mãe terrena, como eu venho lidando com a minha maternidade. Se eu estou ou não estou absorvendo memórias maternas ancestrais. Isso a gente consegue ver no mapa. Essa pessoa tem muita memória ancestral materna? Ela carrega muita ancestralidade pela parte feminina ou não? Essa pessoa tem muito trauma intrauterino? A mãe dela teve uma gestação boa ou uma gestação mais difícil? A gente consegue ver no mapa também. E eu consigo compreender como ela está lidando com a divindade feminina dentro do mapa dela. Sempre podemos olhar os arquétipos por uma oitava menor ou por uma oitava maior. Se olharmos pela oitava maior, estamos libertando a pessoa. Se olharmos pela oitava menor, estamos criando ilusões ou lidando com as ilusões. Não tem problema, às vezes as ilusões precisam de manejo para que se abra espaço para o que é essencial entrar. Mas temos que saber. Estamos mirando no que é essencial. Mesmo que a gente esteja manejando a memória, a ilusão, as picuinhas terrenas, estamos manejando isso para abrir espaço para o que é essencial. Se o essencial não entra, nós não temos um resultado verdadeiro. Nós estamos dentro da Matrix. E nós estamos aqui para superar essa ideia. Combinado? Ok. Ótimo. A Dai falou uma coisa que eu queria gente, eu sou assim, tá? Eu começo a falar, mas daí eu começo a receber coisa, eu começo a falar outra coisa.
tá? Mas eu tinha me programado para falar do ano da Lua. E a Dai falou, Sol, por ser o ano regido pela Lua, isso se intensifica muito. Nós estamos no ano regido pela Lua. Começamos agora, né, mês passado. O que isso significa? Que as nossas águas estão sendo vistas, que nós estamos tendo a oportunidade de entregar para a Grande Mãe os nossos enganos e as nossas decepções infantis. Tudo aquilo que nos prende ao passado, que é imaturo porque é passado, que é infantil porque não é maduro, nós temos a oportunidade de entregar para a Grande Mãe, porque é isso que a gente queria ter feito. Entregar para nossa mãe, de carne e osso, para nossa mãe. A gente queria ter sido cuidado melhor pela nossa mãe. Toda criança, em algum momento, se sente abandonada. E nós estamos tendo a oportunidade esse ano de entregar esses enganos para nossa mãe cósmica. Então, hoje, a gente vai fazer agora um exercício, porque a astrologia alquímica da alma não é só a leitura do céu, como a gente bem falou ontem. Qual é a diferença dessa astrologia? É que a gente vai ter recursos, a gente vai criar ferramentas para tirar a pessoa dos enganos dela, para tirar a pessoa do status quo que ela está e colocar ela numa oitava, fazer ela subir um degrau a mais dentro do que ela trouxe de outras histórias do espírito dela. Então, todos esses enganos passados de memória, eles precisam ser dissolvidos, e esse ano da Lua é um ano extremamente feminino, um ano extremamente espiritual. Todas as pessoas que querem trabalhar com espiritualidade estão tendo uma oportunidade nesse ano incrível para terem mais sucesso, mais visibilidade. Por quê? Porque o coletivo vai precisar de nós. O coletivo que está muito caótico, que está muito doente, está à procura de uma grande mãe. E essa mãe pode ser a representação da Lua. Temos, nós mulheres, a Lua muito forte dentro de nós. Quando olhamos para um mapa feminino, olhamos direto para a Lua. Quando olhamos para um mapa masculino, olhamos direto para o Sol. Mas a Lua é onde olhamos no mapa de uma mulher primeiro e depois para o Sol. Porque a Lua é a essência primordial daquela mulher, a essência espiritual feminina daquela mulher. Aquele corpo decidiu se manifestar como mulher e a Lua nos mostra o porquê. Onde está o aprendizado disso? Ok? A Elaine falou, Sol, sobre o trabalho, a Vênus também desse tema, não entendi. Assim como a casa 10, como podemos valorizar essa Vênus? A gente vai falar sobre sucesso, trabalho, casa 10, e esses assuntos mais materiais amanhã, tá bom? Vamos lá. E agora eu quero fazer uma breve meditação com vocês. Vamos aproveitar a energia desse eclipse, essa força de revelação, e eu quero que vocês, por favor, fechem os olhos. Inspirem profundamente. Se permitam esse momento. Se permitam nesse momento relaxar para entregar nos braços da Grande Mãe aquilo que precisa dissolver dentro da memória de vocês. Você vai fazer uma inspiração profunda, trazendo luz e consciência para dentro do corpo. E ao expirar, imagine toda a densidade vazando pelos poros. E você vai focar a sua consciência como se você fosse uma pequena abelhinha dentro do seu coração. E perceba que você consegue compreender, notar o seu coração, os músculos, artérias, todos os tecidos. Você consegue notar quando você está dentro dele. E esses tecidos têm uma atmosfera.
E é essa atmosfera que está criando a sua realidade agora. Perceba essa atmosfera. E conforme você percebe, respira sem julgamentos, porque o segredo para dissolver é não julgar. Toda forma de julgamento é um apego. Quando você libera o julgamento, você permite que a luz entre. E a luz captura a densidade, dissolve, e o coração se torna mais amplo. E você vai colocar agora a sua consciência no ventre. Os homens coloquem na base, no intestino, as mulheres no útero. E você vai respirar dentro do ventre. Percebendo a atmosfera que existe dentro do ventre. E agora o coração começa a respingar luz dentro da base, dentro do ventre. E o seu ventre começa a se tornar mais claro, mais amplo, mais limpo. E conscientemente você permite que isso aconteça, sem esforço. Só permita. Olhando para o topo da sua cabeça, você percebe uma grande lua cheia, prateada, muito grande. E essa lua derrama em você a sua luz. E você pede por essa bênção que dissolve as densidades que você guardou na sua base. Mãe Celestial, eu aceito entregar as densidades e enganos que eu guardei na minha base. Eu entrego, grande mãe. E imagina você criança, na sua base, entregando para essa luz, para essa lua, para essa mãe, todas as memórias que você pode e deve entregar. E agora você percebe a lua descendo dentro do seu corpo, como se ela estivesse te escaneando. E ela entra dentro do seu coração. E você vai perguntar, grande mãe, qual é a qualidade que você tem para me entregar? Qual é a virtude que eu preciso receber de você? Como eu posso viver respeitando essa emoção, essa virtude? O que eu preciso, grande mãe, para me nutrir e deixar a minha base mais forte? Mostre-me.
Isso. E você vai receber essa energia e sentir a sua base sendo preenchida por essa virtude. Inspiração profunda, percebendo a virtude, muito mais do que visualizando, perceba a sensação da virtude. E vamos voltando. Isso. Ótimo. Alguém gostaria de compartilhar como foi? O que nós estamos fazendo aqui? Estamos entrando em contato com a mãe que tem dentro de nós e que muitas vezes não acessamos por traumas intrauterinos, por traumas infantis da nossa mãe terrena, que é inocente. Todas as mães são inocentes. Nós simplesmente nos esquecemos de quem somos. Então há de haver o perdão e a entrega para a mãe superior. Nós nunca estamos abandonadas, sempre estamos amparadas por algo muito maior, que é a Mãe Celestial. A forma como viemos nos relacionar com essa mãe está escrita no nosso mapa astral. Então, não adianta eu querer me relacionar com essa mãe de uma maneira passiva, por exemplo, eu, Marisol, porque eu me relaciono com ela de uma maneira ativa, eu tenho ela em Áries, diferente, por exemplo, de uma lua em Virgem. Então, eu tenho que saber como eu me relaciono para eu não ficar achando que eu tenho que seguir uma regra, eu tenho que seguir um padrão, eu tenho que entender a minha lua. E, por exemplo, na formação de astrólogos alquimistas da alma, a gente vai entender os aspectos que a lua faz. Porque se uma lua, ela é uma lua libriana, né? Ou seja, um aspecto super lindo, uma lua linda, que gosta da beleza, mas está na casa 12, que é uma casa que tudo que está ali meio que some, tudo que está ali fica oculto, fica não presente, fica no subconsciente. Pode ser que que a minha mãe seja representada por uma mulher que não dá a mínima para mim. Que eu queira minha mãe, mas que ela não está presente. Né? Então, cada um tem um jeito. Obviamente, a gente não vai falar sobre isso agora, que a gente ficaria aqui muito tempo, e é por isso que a formação vai durar 3 meses. Mas a gente tem que entender que a mãe é a mãe e eu tenho um jeito único de me relacionar com a minha mãe. Diferente da Suelen, diferente da Clarice, diferente da Carol, né? Diferente da Zilamar. É único. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Lua em Escorpião, ascendente Peixes, poço de emoções. Ian, senti um espaço amplo, lindo, silencioso. A minha lua está na casa 12. Lua na casa 12 é uma lua de memória. Tem muita memória. Tudo que a gente tem na casa 12, a gente fala da memória. Casa 12 é memória, mas é memória do espírito. É memória do subconsciente. Uma lua de casa 12 tem muita memória. Se a lua é a memória e a casa 12 fala sobre as lembranças passadas, imagina o tanto de memória, Mila, que você não trouxe para dissolver, mas também o quanto de sabedoria que existe aí, né? Então, você pode olhar como, ai, meu Deus, tem muita memória, eu vou dissolver isso até quando, né? Tem muitos sonhos, né? As suas noites devem ser repletas de emoções, mas, ao mesmo tempo, muita virtude, muita sabedoria, já passou muita coisa, traz muita coisa para essa vida, provavelmente para romper um padrão. Talvez você seja a ovelha negra da família, e isso é muito bom. Minha lua também é de casa 8, lua de uma sacerdotisa. Quem tem a lua na casa 8 é um mago. Casa 8 é a casa dos magos, a casa dos sacerdotes, das sacerdotisas, a casa do oculto, diferente da casa 12, que é o subconsciente
A casa 8 é o mistério. Não necessariamente está no subconsciente, está oculto, pode estar embaixo de uma pedra, não precisa estar dentro de mim. Mas a casa 8 é o mistério, é a profundidade, a escuridão. Uma lua de casa 8 percebe os sentimentos muito profundos das coisas, mas o que a gente tem na casa 8 a gente não pode negar, a gente tem uma mania de negar o que a gente tem na casa 8, porque a gente quer deixar escondidinho lá, né? O meu sol, por exemplo, é um sol de casa 8, e Nossa Senhora, é muito difícil, sempre foi difícil eu aparecer, eu faço um treino para isso, porque eu sei do poder que tem um sol de casa 8, então eu falo, não, eu escolho o poder disso e não me esconder. A gente sempre pode escolher pela virtude daquilo que nos parece difícil. Tudo que nos parece difícil tem uma virtude gigantesca, porque é uma polaridade. Se tem muita dificuldade, tem muito poder. Você pega, às vezes, o mapa de uma pessoa que só tem trígono, que só tem facilidades, a pessoa é uma preguiçosa, não faz nada da vida. Pessoas que têm um mapa mais difícil estão com mais pedras no sapato. Certo? E daí? A pessoa é uma preguiçosa, mas está cheia de virtudes. Dá um chacoalhão nela, fala, minha filha, você está desperdiçando o quê? Entendeu? Ó, a Nadine falou, meu ex era cheio de trígonos, um acomodado. Pois é, e quando não são, são maravilhosos, né? São pessoas que podem trazer muito para o mundo, mas geralmente o ser humano prefere aprender com as pedras no sapato. Ok? Então anotem uma palavra que vocês sentiram da meditação. Verbalizem, escrevam essa palavra. Ok. Isabel, raízes, desapego, integração, claridade, desapego. Incrível, incrível, incrível. Ótimo. Vamos levar isso para o nosso eclipse, né? Vamos lá, vamos seguindo. Eu não sei se todos me conhecem, mas aqui eu quero fazer uma breve apresentação de quem eu sou, quem é essa pessoa que está aqui, né, vos falando. Eu sou a Sol, eu sou terapeuta já há muitos anos, pelo menos 8 anos, que eu venho integrando, né, tudo que eu aprendo e dando cursos de formação, já formei mais de 1000 terapeutas com Theta Healing e agora com Astrologia Alquímica da Alma. Eu sempre, desde a minha infância, trabalho como atriz, e esses trabalhos me prepararam para o que eu vim fazer hoje aqui. A atuação na minha vida, ela foi muito importante, porque me deu principalmente coragem, bravura, me ensinou a colocar a minha luz no mundo e entender as coisas por uma nova perspectiva, uma perspectiva mais ampla, mais bonita. Durante muitos anos, eu trabalhei em cinema, teatro, TV, até que eu tive uma grande crise emocional, que veio a partir de um momento muito específico na minha vida, de uma separação que eu tive, de um casamento que acabou. E nesse momento, numa grande crise, né, fiquei doente e me voltei para a espiritualidade. E ali eu comecei a minha jornada a partir dos estudos do curso em Milagres, que é um livro maravilhoso que eu indico para todas vocês. E estudei esse curso durante alguns anos, dei aula dele, ajudei pessoas a compreenderem o livro depois que eu tinha compreendido, né, e vivido ele, vivenciado. Depois fui estudar outras técnicas energéticas, reiki, xamanismo, cura prânica, tantas coisas com outros professores que têm um trabalho autoral. Tive várias iniciações até que eu encontrei o Theta Healing, que foi minha base para estar aqui e entender a astrologia alquímica da alma, porque o que a gente vai fazer na formação é entender a energia das constelações, dos planetas, dos aspectos, das casas e as crenças por trás disso. Porque aí tem uma chave. Tudo que é vivo tem ideia. Tudo que é vivo veio de uma ideia e toda ideia tem crença. Se há uma ideia, tem uma crença, veio de uma crença. Se materializou por causa de uma crença. Então, quais são as crenças de uma lua na casa 12? Quais são as crenças de uma lua na casa 1? Quais são as crenças de uma lua na casa 6? Uma lua na casa 6 precisa estar trabalhando para se sentir nutrida, mas se ela tem um aspecto difícil, pode ser que ela tenha uma crença de que trabalhar
cansa. Então, ela precisa trabalhar, mas ela se sente cansada quando trabalha, e daí a gente tem uma dificuldade que precisa ser dissolvida. E a astrologia alquímica da alma tem essa visão no primeiro momento, até que a gente limpa esse mapa para que ele se volte para o céu, e aí a gente começa a trabalhar com os seres celestiais, com os anjos. Aí é uma outra etapa que a gente vê dentro da formação. Mas eu, Sol, encontrei a alquimia alguns anos atrás e compreendi que eu já era uma alquimista da alma com as coisas que eu fazia. Então, eu comecei a estudar Theta Healing, fiz todos os cursos de Theta Healing, fui me formar como instrutora de Theta Healing fora do país, com a Havaiana, dei muitas aulas de Theta Healing aí, que eu formei esses mais de 1000 terapeutas durante alguns anos, eu tive a escola Onda, até que a pandemia veio e nós viemos aqui para o mato, onde a gente mora, em São Francisco Xavier, esse lugar lindo, e comecei a dar tudo online. Até que eu entendi que meu trabalho precisava ser mais autoral, mas eu levo o Theta Healing, o trabalho de crenças, para onde eu vou, porque é muito foda, é muito lindo e faz a gente realmente se libertar de muitas coisas. A alquimia chegou na minha vida como um grande raio, um grande marco, e ali eu comecei a ter memórias, comecei a lembrar de coisas que eu já sabia e não sabia nomear, e encontrei a astrologia. Eu não sei se vocês sabem, mas todo alquimista é astrólogo, mas nem todo astrólogo é alquimista. Um alquimista é aquele que sabe transformar coisas densas em sutil, em coisas sutis. E também, para isso, ele precisa entender o céu. Então, eu compreendo que a astrologia sem a alquimia é importante, mas é uma informação. A astrologia alquímica da alma, além de nos dar a informação, nos dá a possibilidade de transformação. Bom, queria falar, porque eu não sei se todos me conhecem aqui. Então, quando falamos de trabalho, eu já falei um pouquinho isso para vocês, estamos falando de entusiasmo. E eu quero que vocês me falem aqui, vocês estão se sentindo entusiasmados com o trabalho de vocês? Sim ou não? A lua precisa estar nutrida para se sentir entusiasmada. A lua precisa estar aguada. Uma lua seca é uma lua amedrontada. A lua precisa estar sem medo. Esse é o desafio da lua, né? Nutrir sem medo. E só oferece quem não tem medo. Uma pessoa amedrontada não costuma oferecer, porque ela tem medo de perder. Vocês estão com medo de perder o que vocês têm nesse momento? Ou vocês estão com fé, confiantes, com a base forte, entregando o que vocês têm? Suas emoções precisam ser equilibradas, se não forem, você se desestabiliza com facilidade. Quando olhamos o mapa de uma mulher, falamos mais sobre a lua do que sobre o sol, mesmo não existindo um sem o outro, como nós já falamos. A lua é a origem, as raízes terrenas e cósmicas, a fonte da vida, a nossa verdadeira casa. A lua forte se sente poderosa porque tem força e estabilidade para cumprir o seu amor no mundo, para regar e cuidar dos seus. Uma lua fraca perde o poder e entrega ele para as ilusões dos outros, e assim não contribui, não nutre, não ama. Uma lua fraca é uma lua desnutrida, e alguém desnutrido procura alimento em qualquer lugar. Já viram um cachorro com fome? Que vai no lixo e pega qualquer coisa. Essa é uma lua fraca. Uma lua forte é uma lua que dá o que tem, porque está recebendo o tempo inteiro. A Carla falou, trabalho como cabeleireira há 20 anos e está a deixar de fazer ressonância. Uma fase, né, Carla? Uma fase. Perceba se esse novo trabalho que você vai ter ressoa com a sua energia e se nutre as necessidades da sua lua. Roberta, sim, motivada, mas sinto que preciso expandir mais com minha lua em aquário na casa 11. Faz sentido? Sim, precisa estar em contato com o coletivo. Uma lua na casa 11 é uma lua popular. A lua também fala, dentre muitas coisas, sobre a nossa popularidade. Uma pessoa com uma lua forte é uma pessoa popular. Porque a lua é vista, ela é magnética, ela é amada. Então, uma lua de casa 11 é uma lua que precisa estar em contato com os grupos.
Deixa eu ver mais aqui. Pri falou que não sente nutrida no trabalho, Lucy não, Suelen sim. Sim, Yasmin sim, Nicole depende do dia. Maravilhosa. Lua em touro na casa 2, que lua linda, né? Uma lua que precisa da matéria. Uma lua em touro na casa 2 precisa ganhar dinheiro. Se não ganhar dinheiro, se estiver trabalhando com uma coisa só por amor, não vai se sentir feliz, não vai se sentir nutrida nunca, tá? É uma lua que precisa da grana. Precisa. Não é ego, é necessidade espiritual. A alquimia, a gente junta a matéria com o espírito. Um espírito sem matéria aqui na Terra não faz nada. E a matéria sem o espírito só faz coisas equivocadas. Nós precisamos juntar as duas coisas, e a alquimia é essa arte. Tá bom? Então agora eu preparei para a gente hoje um exercício muito, muito, muito potente de dissolução de memórias do passado e de dissolução de memórias do futuro. Nós podemos dissolver memórias que estamos provavelmente prestes a retê-las. O nosso futuro já existe em algum lugar e ele está aí acontecendo neste momento. O futuro provável que eu estou criando a partir da vida que eu tenho agora já está acontecendo, mas eu posso modificá-lo se eu modificar a minha energia. Ok? Então agora eu vou conduzir vocês para dissolver o passado e dissolver enganos que estão no futuro. E o que isso tem a ver com a Lua? Tem a ver com as nossas emoções. Nós estamos num dia muito forte de eclipse. Tudo que a gente fizer hoje se potencializa em 1000 vezes. A astrologia védica sabe disso. Todos os mantras que você fizer no eclipse, todas as meditações são extremamente poderosas vezes 1000. Então, vamos aproveitar esse momento e dissolver aquilo que não nos cabe mais e aquilo que nós já criamos, mas não queremos experimentar. Porque nem tudo que a gente cria, a gente quer vivenciar. Esse discernimento a gente entende com Mercúrio no nosso mapa, mas a gente só vai falar disso na formação. E também compreendemos o nosso discernimento a partir da equanimidade das nossas emoções. Então, eu vou pedir para vocês, por favor, fecharem os olhos. Façam uma inspiração profunda. Se conectando com a energia da Grande Mãe. Respirando profundamente dentro do corpo e recebendo a luz que vem lá do alto, bem do alto. Inspira profundamente e expira, percebendo que na inspiração entra a luz e na expiração se dissolvem enganos. E você vai imaginar que na sua frente tem um grande muro de pedras que impede você de olhar para o horizonte. E você vai imaginar agora muita luz vindo do céu, entrando pelo seu corpo, habitando o seu corpo e vazando pelos poros, encostando nesse muro. E ao encostar nesse muro, todo o muro se desfaz. Um grande aspirador de pó recolhe os destroços desse muro que desaba completamente. E você percebe que seres alquimistas de luz estão do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Na sua frente, um grande caminho luminoso se abre. E você pisa nesse caminho.
E percebe que ao pisar, esse caminho se acende. E você vai caminhando, até que percebe do seu lado esquerdo uma escada. E você vai descer essa escada. Degrau por degrau. Degrau por degrau. Degrau por degrau. Até que você vai chegar em um imenso porão. E esse porão tem uma portinha. E quando você abre essa porta, você está em uma bela praia. Sinta o barulho do mar. Perceba a água. Os pássaros. E você vai ficar de frente para o mar. Perceba a imensidão dessa praia. E você está sozinha nela. Do seu lado direito, quando você percebe todas as memórias que precisam ser dissolvidas do seu passado, conhecidas e desconhecidas até então, se revelam. Pessoas, imagens, situações do seu lado direito. Só observa, sem sentimento. E do seu lado esquerdo, todas as memórias que ainda não foram manifestadas, mas foram criadas em um futuro próximo, que não ressoam com a sua origem mais luminosa, se apresentam. E você só observa. Não precisa compreender, mas saiba que ali elas estão. E nesse momento você vai pedir autorização divina para que as memórias se organizem, o passado fique atrás de você e o futuro na frente. E que tudo o que representa dor e engano seja levado para a luz de Deus e dissolvido no amor incondicional. Grande Espírito, grande Mãe, eu permito nesse momento que todas as memórias do passado se reorganizem atrás de mim e as memórias de dor do futuro sejam dissolvidas antes mesmo dessa minha realidade atual tocá-las. Gratidão para o bem maior. Está feito, está feito, está feito, mostre. E você vai saber, sentir ou perceber que tudo o que você permitiu ser dissolvido está sendo dissolvido nesse momento para o bem maior. Pode. Isso. Imagina uma grande luz violeta chegando nesse mar, nessa praia, como uma grande fumaça, uma máquina de fumaça violeta, abraçando toda essa imagem. Você se vira para o seu lado esquerdo e percebe agora o seu destino, o seu futuro mais luminoso, sendo criado pelas qualidades da sua lua natal.
Perceba que a sua lua natal agora entrega as qualidades dela e cria uma nova realidade à sua esquerda. Autorize conscientemente essa realidade a existir, se assim você quiser. E agora, você foca no seu coração. E você vai dizer, mentalmente ou verbalmente, se puder: eu sou a dissolução consciente dos enganos do passado e a construção das minhas emoções sagradas e equilibradas na minha vida presente. Eu escolho sentir a verdade sobre mim. Eu escolho ver. Eu escolho andar e abençoar as raízes, pois elas são sagradas. Eu me conecto com a verdade sobre o poder da minha ancestralidade. Eu paro de me conectar com as ilusões. Eu escolho ver. Eu escolho sentir a verdade sobre mim. Eu escolho abençoar a minha origem. Inspiração profunda. E você agora vai voltar para aquela portinha, deixando essa praia. Perceber que os alquimistas de luz, seres de luz, estão com você e você vai subir escada, degrau por degrau, até novamente estar nesse caminho luminoso. E perceba que o caminho se acende conforme você anda. E que nessa confiança e entrega para a Mãe Divina, você tem uma base forte e se torna o seu próprio poder no mundo. Que seja revelado o meu grande poder. Inspiração profunda. E vamos voltando. Isso. Ótimo. Ótimo. Nós não podemos esquecer que uma lua bem compreendida nos dá motivação e estabilidade e é fundamental para o nosso sucesso material. É fundamental para o nosso sucesso no trabalho. Nós vamos aprofundar esses temas na formação de astrologia alquímica da alma. Nós vamos aprofundar a lua, o sol, os aspectos, todos os planetas, todas as casas, para vocês saírem da formação astrólogas alquimistas da alma, sabendo interpretar o que o espírito do seu cliente, o que o espírito da sua família, dos seus pais, das pessoas que você gosta, e principalmente o seu, desejava quando encarnou, e quais são as maiores potências que residem ali, dentro do seu predestino. Marcela, lindo sol, você tem um grande poder de condução, gratidão, meu amor. Eu que agradeço. Carol, nossa, sem palavras, que bom. Ilânia, que bom. Que bom. A Yasmin, vários defuntos ficaram para trás. Exatamente, gente. O eclipse nos revela algo. Olha que interessante. Eu vou falar uma coisa para vocês antes da gente terminar. Vou mandar o comando eu sou. Que bom.
Que bom, Mai, que bom, que bom, que bom. Eu quero falar uma coisa para vocês importante, que é assim, o eclipse, por que que ele é tão temido? O eclipse é temido porque antigamente, primeiro, gente, assim, ó, só para vocês saberem uma coisa, a astrologia, ela é muito antiga, ela vem antes da medicina. E antigamente, por exemplo, na Universidade de Salamanca, quem tiver a oportunidade de visitar na Espanha essa universidade, vai perceber que é cravado, é esculpido todo o céu, todos os planetas em ouro na universidade, porque a astrologia era uma matéria fundamental e obrigatória para quem se formava em medicina. Por que que isso acabou? Porque muitas pessoas começaram a abusar desse poder. Começaram, por exemplo, em eclipse, falar assim, eu falava assim para Suelen, por exemplo, Suelen, o negócio é o seguinte, você me deve 3.000 reais. E se você não me pagar, amanhã o sol vai ficar preto para você. Porque eu sabia que ia ter um eclipse. Daí a Suelen ia lá, não me pagava, tinha um eclipse, ela falava, minha culpa. Daí, entendeu? Eles começavam a fazer esse tipo de barganha. Então, começaram a surgir os charlatões. E isso tirou a credibilidade de uma ciência tão sagrada, né? E por aí vai, entre outras coisas, os padres, né, tiraram esse conhecimento para as pessoas não terem o poder, né, a liberdade. A rainha, até hoje não, que ela morreu, né? Mas, por exemplo, a primeira rainha Elizabeth, o astrólogo alquimista dela era o John Dee, que é a base do nosso trabalho na astrologia alquímica da alma, que foi um grande alquimista, um mago maravilhoso, que conduzia ela e também fez ela ganhar diversas guerras, por exemplo, né? Porque entendia muito do céu, entendia muito da alma humana. Mas, até hoje, muitos reinos, o pessoal da Inglaterra, por exemplo, eles não fazem nenhum casamento sem consultar o alquimista que eles têm. Né? Então, isso é sabido. A igreja, por exemplo, não constrói um templo antes de consultar o solo, antes de pendular, antes de olhar onde está aquele lugar diante do céu. Mas a gente não tem esse conhecimento porque ele foi reservado para aqueles que têm poder. Mas nós estamos chegando em um momento que isso está sendo novamente revelado. É uma sabedoria humana, ancestral, milenar, que a gente tem o direito de saber para pegar o nosso poder de volta e reconhecer aquilo que nós somos e nos recordar de quem somos. Eu ia falar sobre o eclipse, que é o seguinte: nós temos medo do escuro, porque a gente foi educado de que o escuro é mau e de que a luz é boa. Mas a gente precisa parar de pensar isso, porque a luz só existe porque o escuro existe. A criação vem de um lugar sem luz. E se fez a luz, mas se fez de onde? Do escuro. O escuro é anterior à luz, e o eclipse nos revela o que está escuro. Então, o eclipse pode sim nos revelar a origem. Deus, o nosso Deus, a nossa deusa, a nossa mãe. Está mais próxima essa conexão hoje. Durante o dia, se conectem com a origem da mãe. Lembra? Lua, chakra base, raízes ancestrais, a ancestralidade original, a nossa família de alma, a nossa mãe cósmica. A gente precisa revelá-la. Se a gente precisa revelar, é porque ela estava no escuro. E o eclipse revela o que está escuro. Não é mal. Ok? Esse é o ano da lua, das águas, desaguar para curar. Chorem se precisar chorar. Quem prende o choro retém emoção, uma emoção reprimida causa uma explosão e uma manifestação física disso de alguma forma. Então, o choro é sagrado. Chorar mais que 10 minutos por um assunto é drama, mas 10 minutinhos ali chorando por uma dor é maravilhoso. Deixar-se guiar pela grande mãe e tomar o seu lugar de mulher no mundo através das emoções. Sempre se lembrem, ao ler o mapa de alguém, as emoções, as memórias, a maternidade e a intuição estão representadas pela grande mãe, pela lua, para a gente ocupar o nosso espaço com sentimentos, acolhimento, amor e intuição. O futuro do trabalho é a sensibilidade, a intuição e o talento.
Estamos aí com a inteligência artificial e nós, qual é o nosso papel diante disso? A intuição, a sensibilidade e o talento. É por isso que é tão importante a gente se reconhecer e entregar os nossos enganos nas mãos da grande mãe. É isso, meus amores. Como vocês estão se sentindo? Me contem. Muita gratidão pela participação de todas vocês. Se vocês puderem divulgar esse trabalho, amanhã nós temos nossa terceira e última aula da jornada, que é um resumo disso tudo, mas principalmente vamos focar em sucesso, trabalho, ganho financeiro e a forma como o nosso eu pode se fortificar no mundo a partir da visão da astrologia alquímica e dos nossos mapas natais. Então estejam presentes. Importantíssimo, amanhã é às 9 da manhã, porque é sábado, ninguém merece acordar, né? 7h30 da manhã, eu pelo menos não mereço, apesar que eu acho que eu vou acordar por causa da minha bebê, mas eu vou deixar que vocês acordem um pouquinho mais tarde. Então amanhã, às 9 da manhã, nós temos o nosso terceiro encontro e amanhã também abrem as inscrições para a formação de Astrologia Alquímica da Alma, onde você vai ter a oportunidade de saber se formar como astróloga alquimista e assim frutificar, enriquecer o seu trabalho, seja ele qual for, porque a astrologia é um saber que todos nós merecemos ter, ok? Que bom, Vivi, que bom, Lu, Mona, Reluzente, Carmen. Ai, que linda, Mi. A Mi já está na formação. Existe um grupo lindo de mulheres já na formação, que entraram na pré-inscrição. Obrigada, Mi. Fantástico, Pri. Se vocês puderem tirar uma foto, então, e divulgar o trabalho, dizendo aquilo que vocês mais aprenderam hoje, ou insight que vocês tiveram, eu vou ficar muito, muito, muito grata. Vou tirar uma foto, se vocês puderem abrir a câmera, quem não abriu. Isso, eu agradeço muito a presença de vocês. Meus amores, muita gratidão. Deus abençoe a vida de vocês. Um ótimo eclipse para nós. Se puderem fazer o mantra do Hare Krishna, que eu vou deixar no grupo, durante o eclipse, lembre-se que durante o eclipse, tudo que a gente fizer é potencializado em 1000 vezes. Aproveitem o eclipse, sejam imensamente abençoadas, que a luz de vocês nutra todo o planeta, porque nós estamos precisando da nutrição da Grande Mãe e temos isso dentro de nós. Um beijo enorme. Tchau. Até amanhã. Muito obrigada.